Olá, pessoal. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Mais um podcast Pode Latir, Pode Miar. Hoje aqui com uma pessoa muito especial, convidado muito especial, que vai trazer muitas coisas interessantes para a gente. Eu sou Hélio Ramos, médico veterinário, e hoje quem está comigo aqui é o Sérgio Rangel. Tudo bem, Sérgio? Tudo maravilha, cara, tudo bem. Gente, hoje o Pode Latir, Pode Miar também pode rugir, pode balir, né, pode Sérgio? coachar. Pode coachar, pode tudo hoje, pode né? Pode tudo. A gente vai falar hoje de animais silvestres, Sérgio. Exatamente, né? Para quem não conhece, eu sou biólogo, né? Mexo com animais silvestres há mais de 40 anos, né? E trabalhei em zoológicos a minha vida inteira, então a gente tem muita história para contar. E paralelamente a isso, né, Hélio, muitos me conhecem também da televisão, porque foram mais de 20 anos na televisão, trabalhando com Gugu, com a Angélica, com a Eliana, fazendo programas sempre de animais, né? Então a gente viajou o mundo inteiro, então tem história para contar do mundo inteiro sobre animais selvagens em loco, né? Ou mesmo em zoológicos gringos, aquários do mundo inteiro. O Sérgio dispensa apresentação, até por isso que eu nem entrei em detalhes, porque ele vai falar de um monte de coisa e todo mundo conhece o Sérgio. O Sérgio foi o primeiro influencer que existiu. Não existia na internet ainda, não existia rede social, nada, e o Sérgio já estava lá na televisão trazendo um monte de coisas pra gente, ensinando, educação ambiental, falando de animais do mundo inteiro, animais aqui, de zoológico, né, Sérgio? Você conhece tudo, você viajou o mundo inteiro, né, Sérgio? E essa coisa de influencer é muito legal, Hélio, sabe por quê? Até hoje eu encontro gente já 30, 40 anos, ou mesmo molecada que fala, cara, eu virei biólogo e virei veterinário porque eu te assistia quando era pequeno nos programas de TV e me empolguei e queria ser que nem você. Meu sonho era ser o Sérgio Rangel quando eu crescesse. Então, tem muito veterinário e biólogo hoje aí que está exercendo a profissão e quem estimulou eles a que seguisse essa linha de trabalho fui eu, e sem saber, despretensiosamente, né? Olha que legal. Também naquela época, Sérgio, quando você estava ali na TV, quantas pessoas no Brasil conheciam uma cacatua? Não conheciam nada. Não conheciam nada, né? E nem sabiam o que era um biólogo, né? Exatamente. Tanto que uma época eu recebi até uma homenagem do Conselho Regional de Biologia, do Conselho Federal de Biologia, na verdade, porque a gente popularizou a profissão que até então não era conhecida. Ninguém sabia. Todo mundo sabia o que era um veterinário, mas biólogo ninguém nem imaginava o que era, né? E a gente teve chance de mostrar através das telas da televisão. Naquela época não tinha internet, né, Hélio? Sim. Então, as TVs abertas eram o que as pessoas tinham para ter informação, né? Hoje a TV aberta está meio em decréscimo, assim, em função da internet, que você pode ver o que você quiser. Mas naquela época eram as TVs e a gente tinha um espaço inédito. Falar de animais, ter educação ambiental num programa infantil, cara. Sim. Tive essa sorte de ser o pioneiro disso aí na televisão e deu muito certo, né? E o pessoal teve a sorte de ter você para assistir, né, Sérgio? Era muito gostoso de fazer, né? Muito legal. Como começou a sua carreira, Sérgio, na área de biologia? Assim, na verdade, eu sempre tive duas profissões. Eu fazia teatro, sou ator profissional, tenho DRT, tenho tudo isso aí de ator, e paralelo sempre fui apaixonado por um bicho. Nasci numa casa cheia de animais, meu pai era louco por bicho, era aquarista, tinha macaco, tinha tudo que... Naquela época não tinha essa pressão que hoje tem, essas proibições de ter animal silvestre ilegais em casa, então meu pai tinha tudo, arara, papagaio e tal, e eu nasci nesse meio, né, cara? E fui me apaixonando por bicho de uma forma que chegou uma hora que eu falei, ou eu vou ser biólogo ou eu vou ser ator, mas a biologia chamou mais forte, porque eu tive chance de, com 13 anos, entrar no zoológico do Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, e ser auxiliar de tratador. Tudo começou assim. Um dia eu estava com a minha mãe passando no zoológico do Rio e estava mostrando para minha mãe e tinha um viveiro com um pássaro chamado uru, para quem não conhece, um faisanídeo brasileiro chamado Odontophorus capoeira, que é um bicho muito raro. E eu, com 13 anos, já conhecia sobre aquele bicho e comecei a falar sobre aquele bicho com a minha mãe. E por sorte minha, o diretor do zoológico do Rio estava do lado. Estava atrás, escutando. Ele falou, quem é esse moleque? É um anão? É uma criança que conhece sobre esse bicho? E aí me convidou para trabalhar lá. E como eu sempre fui imperativo, minha mãe falou, graças a Deus, foi esse moleque para fazer alguma coisa. Então, a gente tirava cocô de urso, rastelava esse de elefante, isso com 13, 14 anos, ajudando os tratadores. Então, aquele mundo já me fascinou de uma forma que eu trabalhei por mais de 20 anos direto em zoológicos, né? Olha só, uma vida toda. Ô, Sérgio, e você falou uma coisa muito interessante, que seus pais tinham esses animais em casa, na época podia ter esses bichos, né? Tinha maior facilidade.
Hoje em dia, quais animais silvestres a gente pode ter na casa? Olha, hoje tem uma infinidade grande, porque se abriu há poucos anos atrás também o comércio de répteis e anfíbios como pets. Até então, nós tínhamos algumas espécies de mamíferos, algumas espécies de aves, né? Aves, uma infinidade de espécies, desde pequenos pássaros canoros, como curió, bicudo, azulão, nascidos em cativeiro, com anel fechado, vendidos em criadores legalizados, como várias espécies de psitacídeos. Para quem não sabe o que é psitacídeo, é papagaio, periquito, arara, cacatua e tal. Tem um número enorme dessas espécies, né? E de mamíferos a gente tem um número ainda mais reduzido. Mas agora, atualmente, nós temos muitos mamíferos que são considerados espécies domésticas, como o porquinho da Índia, coelho, hamster, esses roedores todos. Nós temos também, considerado ainda doméstico, também o ferret, que é o furão, que é importado, né? Que é o Mustela furuputorius, que é um bicho muito legal, mas hoje a gente também tem o hedgehog, que é o ouriço pigmeu africano, legalizado, mas a gente ainda tem um número muito reduzido de espécies de mamíferos como pets. Até um tempo atrás existiam primatas como pets, né, legalizados. Tinha um criador só no Brasil que criava saguis e macacos pregos. Só que eu sou totalmente contra a criação de primatas como pet por uma razão muito simples. Você sabe que todos os primatas têm uma organização social muito grande. Vivem em bando, as mães criam os filhotes são educados pelas tias do bando, geralmente pelas fêmeas que não têm filhote, as irmãs mais velhas, que carregam os filhotes e tal. Tem todo um aprendizado. E no criadouro comercial de primatas tem um momento que você tem que anestesiar a mãe, retirar o filhote para continuar a criar ele na mamadeira para ele ficar bonzinho, para ter contato, para ficar humanizado. E isso para a mãe é um choque, ela sente a falta do filhote, o filhote sente a falta da mãe. Os primeiros dias o filhote grita desesperadamente com saudade da mãe e tal. Então eu acho uma coisa muito agressiva. Porque, por exemplo, a criação de aves, de arara, de cacatua, o cara tira o ovo, incuba artificialmente, a ave põe outro ovo. Então, aquele filhote é criado na mão por humanos desde o dia que saiu do ovo. É diferente do que você tirar um filhote da mãe. Então, o primata, eu acho que desde... Uma crueldade, né, senhor? Eu acho cruel desde esse momento, sem contar que muitos dos primatas, principalmente os machos, o macaco prego, ou mesmo um sagui, quando chegam na sua maturidade sexual, como ele faria no bando? O macho de macaco prego nasce no bando onde tem o macho alfa lá. Quando esse machinho, o filhote, cresceu, vai crescendo, vai ficando fortão, ele vai disputar com o macho chefe para mostrar quem é o dominante. Muitas vezes esse macho chefe já está velho e esse filhote que cresceu e ficou forte, na porrada ganha desse macho dominante, esse macho dominante é expulso do bando e esse macho filhote vira o macho alfa. E em casa acontece a mesma coisa. Chega uma hora que o macaco prego, você criou numa madeira, vai olhar para sua cara e falou: "Oi, cara, e aí, qual é a sua, velho? Que vamos ver quem é o mais poderoso", e mete o dente mesmo. Eu perco uma orelha, um nariz. Exatamente. Então, acontece muito acidente com o macaco prego, que é um macaco grande, de porte e tal. Então, eu acho que esses animais não são... salvo para alguns grandes especialistas, adestradores de animais, pessoas que entendem de comportamento animal, podem ter um animal desse. Não é um bicho para qualquer um. Bom, eu vejo isso acontecer até com gente que tem cachorro grande. O cachorro manda na casa, porque as pessoas ficam com medo. O bicho dá uma rosnada, o cara já fica com medo. E eu vejo cachorros que mandam em casa, pastores alemães, filas brasileiras, que são os donos da casa, porque o dono não soube se impor como macho alfa, dominante da matilha. Então, não é qualquer animal que você pode ter, né? Então, nós temos... Hoje não tem mais macacos legalizados. O único criadouro que tinha está embargado e parece que não vai ser liberado mesmo. Então, de mamíferos, nós temos um número muito pequeno de animais ainda. Temos o hedgehog, que é o ouriço pigmeu africano, que é um insetívoro, não é um roedor, né? É um mamíferozinho que vive 6, 7 anos, inofensivo e tal, que você pode ter, pode comprar, e todas essa forma de mamíferos domésticos que eu falei, né? Roedores e tal, que tem uma quantidade grande. Mas felinos nenhum, Sérgio. Pode, não, felinos tem. Inclusive, tem criadouros... Olha só, existe um criadouro no Ceará que ele vende de tudo. Você pode comprar urubu-rei, você pode comprar porco do mato, você pode comprar jaguatirica, você pode comprar tal. Jaguatirica. Tem um amigo meu, o André Poloni, que é um adestrador de animais, que tem uma jaguatirica legalizada, cujo nome dela é Serena, que ele comprou, tá adestrando, mas é o cara que entende. Tem a manha de adestrar animais, assim mesmo a Serena é um capeta, assim, né? Porque ela é adolescente, muito ágil, muito ativa, mete a unha, mete o dente e tal. Eu não teria, jamais, né? Mas, assim, ele tem e tá conseguindo doutrinar ela para que ela seja um animal mais tranquilo. Mas não é qualquer pessoa que tem esse... Acaba virando um bicho que vai viver numa jaula no fundo do quintal, porque ninguém vai ter coragem nem de entrar. Lá. Então, assim... Então, esse sítio de Bagi, que é o nome desse criador lá no Ceará, eles vendem até anta.
Né? O Richard Rasmussen mesmo, ele comprou antas lá, comprou urubu-rei, comprou que o Richard tem a Casa dos Bichos, que é um local onde ele recebe pessoas, ganha dinheiro com isso, enfim, como fosse um zoológico particular. Certo. Então existe a possibilidade de você ter uma anta Uma até anta em em casa, casa. se você quiser, mas tem que ter espaço, tem que ter estrutura, é um animal muito grande, enfim, precisa de água para tomar banho, para mergulhar, enfim, não é qualquer um que pode ter. E Então, tem que conhecer sobre manejo também, né, Sérgio? Não adianta você ter um animal e não souber manejar aquele animal, né? exatamente, porque achar fofinho, a gente acha, mas na hora que você tem que alimentar, outra coisa, né, Hélio? Muitas vezes as pessoas adquirem um animal por empolgação, mas não sabe quantos anos esse bicho vive, não sabe o custo de um animal desse de alimentação. Caso o animal tenha algum problema veterinário, você vai ter grana para pegar um veterinário especializado em silvestre para cuidar, né? Porque nem qualquer um que sabe cuidar de uma anta doente, por exemplo. Sim. Né? Então você pode ter também porcos do mato, cateto, que é um porco do mato, né? Você pode ter também como pet, né? Mas assim não é para qualquer um que eu digo, né? E os animais que você vai achar nos pet shops não são esses. Esses animais são exclusivos de um criador no Brasil que tem uma produção pequena. Então geralmente tem uma fila de pessoas. Se você quer ter um urubu-rei, talvez você tenha que esperar 2, 3 anos porque Pra criou um conseguir. filhote por ano. O cara não tem vários casais. Então é fora da realidade, sem contar o preço, né? Imagino. Uma anta está custando R$200 mil. 200 mil manta. Então você tem que ter dinheiro para ter esses bichos, né? Então é para poucos, né? Sim. E agora, o grande De um número certo de... modo, é bom que seja para poucos Eu também. acredito que sim. E para quem tem condição, como você falou, conhecimento para ter o animal, saber manejar o animal, né, ter condições de levar esse animal no veterinário, em casos... até para você cuidar da saúde dele como uma questão preventiva, né? Não esperar o bicho ficar doente também para levar, né? E isso não é fácil de saber, né, Sérgio? Não é, pra cara. qualquer um. Por exemplo, tem por exemplo, lhamas, alpacas, são animais considerados domésticos. Você pode ter. Camelos e dromedários são animais Camelos domésticos. Considerados domésticos pelo IBAMA. Então você pode ter. Né? Mas, assim, para você ter, tem que ter espaço. Eu sei que tem umas lhamas de uma senhora que tem muita grana que passeia pela Avenida Paulista de coleira com os seus tratadores, assim, né? Eu tenho amigo que tem ema como animal de estimação. Esse André Poloni, que tem a jaguatirica, ele tem ema legalizada, ele tem lhamas legalizadas, ele tem jacaré legalizado, tem um monte de coisa assim, mas assim é para poucos, para quem tem a noção de ter, né? Certo. Ô, Sérgio, e falando assim de animais que pode ser perigoso, que pode trazer um risco, por exemplo, a gente sabe que no Brasil você não pode ter uma cobra peçonhenta, né? Nos Estados Unidos você pode, né? Em alguns estados, né? Não são todos, né? Mas no Brasil você não pode. E que animais assim que estaria realmente um risco para a pessoa assim? Às vezes a pessoa quer ter um animal ilegal e tem uma cobra peçonhenta em casa. Isso aí pode trazer uns riscos grandes para a saúde da pessoa, né, Sérgio? Claro que sim, cara, porque muitas vezes quem curte répteis, na sua maioria, são uma molecada mais jovem, assim. E às vezes por inconsequência e por uma loucura qualquer ou por uma paixão, acha uma cascavel numa fazenda, leva para casa, põe num terrário, né? E muitas vezes esses animais, às vezes, eles não demonstram que eles são... Mas eles são reativos, então muitas vezes o cara, minha cascavel já é mansa, eu troco a vasilha de água sem ter que tirar ela do terrário. E um dia acontece uma picada, né? Aí a pessoa, você não vê há uns anos atrás, um rapaz em Brasília que tinha naja e tal, né? O cara foi não picado. Não tem nem soro, né, para isso. E ele não tinha soro, ele tinha naja e ainda fazia aquela manipulação com a mão, sem né, que eles chamam de free handling, que é mexer com a mão sem ganchos ou sem aparelhos assim. Ele foi picado. Por sorte, o Butantan trabalhava com aquela espécie de naja e tinha uma partida de soro. O moleque foi atendido com esse soro do Butantan. Como era uma família de grana, depois comprou soro gringo para repor esse soro que o Butantan perdeu. Sim. Mas o menino não morreu por isso. Se fosse um pobre qualquer aí que tivesse essa naja clandestina... E mais, Hélio, a gente sabe que no mercado negro existe gente reproduzindo naja aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e vendendo filhote naja a R$400. Puxa. Então, qualquer moleque maluco desse pode comprar e morrer, porque não vai ter soro, né? Porque essas pessoas que têm esses bichos gringos, peçonhentos, não têm o soro, né? Então, confio na sua habilidade de tentar manusear, mas sempre com risco. Cara, sempre vai ter o risco, né? Risco, né? Sempre vai ter risco, né? Então, assim, fora os animais legais, assim, animal silvestre que você pode ter, tem uma gama enorme de aves, né? Mas falando ainda de serpentes, Sérgio, quais que a gente pode ter em casa aqui no Brasil? Hoje tem uma infinidade de espécies, de cobras inofensivas. Algumas, por exemplo...
Você pode ter cobras brasileiras, você tem as jiboias, você tem as salamantas ou rainbow boas, as boas arco-íris do gênero Epicrates, que são bem menores que as jiboias, né? Tem até uma espécie de sucuri legalizada, que é a sucuri amarela, é o Nextnoteus, que fica um pouco menor que a outra sucuri gigante, mas mesmo assim é um bicho que passa de 3,5 metros. Você tem uma série de boídeos africanos, que eles chamam de sandboa, são umas jiboinhas que vivem embaixo da areia, que são bichos também legalizados. E existe uma série de cobras norte-americanas, como as king snakes, como as milk snakes, né? E como uma série delas são cobras de pequeno porte, geralmente tem 1000 mutações de cores diferentes, né? Não são peçonhentas. Não são peçonhentas. Tem uma espécie de piton também, a piton ball, que é uma piton pequena, né? Que o nome científico é piton regius. Tem milhões de mutações com todas as cores que você pode imaginar, também estão sendo vendidas no Brasil legalmente, né? As grandes pitons gigantes foram proibidas, não são permitidas, esses animais com mais de 4, 5 metros, porque tem capacidade até de matar uma pessoa. Não tem peçonha, mas pode. Mas podem matar uma pessoa, né? Então, esses animais são proibidos. Agora, essas cobras africanas, asiáticas, não peçonhentas de tamanho pequeno, estão sendo permitidas. São poucos os criadores que têm, mas você encontra no mercado, né? Certo. Agora, por exemplo, olha que loucura, é o valor desses bichos. Existe uma piton australiana que ela é toda listrada de laranja com amarelo e a cabeça totalmente negra. Chama piton de cabeça preta, o nome científico é Aspidites melanocéfala. Um bicho desse nascido no Brasil, como só tem 2 criadores, custa R$35 mil, um bebezinho, cara. Bebezinho, né? Eu vi uma na casa do Richard, né? O Richard pode, né? Sim, né? sim. Então, assim, existem animais a preços altíssimos, como uma cobra papagaio, que é uma jiboia verde brasileira, também nessa faixa de R$30 mil um filhote. Então, existem animais para preço para todo mundo. Desde bichos de R$2.500 até bichos de quase R$100 mil, assim, dependendo da espécie, né? E o manejo desses bichos, Sérgio? O que eles comem? Como que você tem que cuidar? Temperatura, tem que ter um espaço adequado? Então, não pode deixar solto em casa, né? Os répteis são animais, como a gente chama, de ectotérmicos, né? Eles dependem da temperatura externa para se aquecerem e para entrar em atividade. Se for tudo gelado, eles morrem, não entra em atividade, não comem, enfim. Então você tem que ter sempre um terrário que reproduza a temperatura ideal e a umidade ideal do ambiente onde esse bicho vive naturalmente em liberdade. Então, geralmente são terrários com lâmpadas especiais que aquecem, que tem a radiação solar, pedras e placas aquecidas que favorecem que o animal, depois que comeu e está com a barriga cheia, se encoste naquele local de temperatura mais alta para desenvolver uma boa digestão. Então, assim, para você ter um réptil em casa, você tem que ter um terrário totalmente equipado. Não seria diferente como um aquário marinho, por exemplo, que tem que ter vários equipamentos para funcionar, para que os corais vivam, iluminação artificial, especial, uma boa filtragem, um aparelho que refrigera a água, porque os corais e os peixes marinhos não gostam de água quente, como os peixes tropicais de água doce. Então, um terrário para uma serpente tem que ter toda uma estrutura elétrica, digamos assim, com lâmpadas especiais, com sistema de aquecimento e tal, né? Dependendo da espécie. E fora isso, esses animais, todas as cobras são predadoras, né? Comem animais. Certo. E a gente evita dar alimento vivo, porque existia uma lenda até um tempo atrás que, não, cobra só come preso em movimento. O que não é verdade. Essas serpentes, nascidas gerações e gerações em cativeiro, já se adaptam a comer presas abatidas. E existem vários biotérios hoje que vendem os animais já abatidos, congelados. Você compra uns pacotes, assim como a gente compra, sei lá, frango no mercado. E compra Aí você compra, deixa no freezer. Num dia anterior à noite, você tira os animais para descongelar naturalmente. Aí muitas cobras são mais resistentes a comer. Você esquenta com um secador de cabelo aquele ratinho que ficou aquece. a noite inteira porque tem uma certa temperatura, vai com uma pinça, oferece, a cobra come. Então elas não precisam de dar bichos vivos hoje, mas são predadoras, né? Lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, os caras desenvolveram tipo umas linguiças com cheiro extremamente atraente, com todos os nutrientes dessa linguiça, e as cobras têm se adaptado a comer isso também. Porque tem gente que ainda tem trauma de usar o ratinho morto, que aquilo incomoda algumas pessoas. Mas apesar da linguiça ter sido feita de um animal. De rato, de pintinho, dessas coisas. Mas coloca lá, né, uma coisa que não impressiona. Então, aqui no Brasil nós ainda não vendemos esse tipo de alimento, mas lá fora é bem comum, né? Como para lagartos tem alimento enlatado, enfim, né? Ou seja, e desses animais silvestres, exóticos, as aves
são os principais ainda, que mais o pessoal tem como pet. Você comentou sobre aves aí no início. Muito, 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 muito. Eu mesmo tenho... Então a variedade é muito grande, né, Sérgio? Cara, é assim, muito grande mesmo. Você pode ter desde um avestruz, que é considerado uma ave doméstica, que é a maior ave do mundo. Você pode ter o emu australiano, que é o avestruz australiano. E comprado aqui no Brasil Comprado mesmo, aqui no já tem Brasil. criadores aqui. Você pode ter o casuar, que é um bicho assassino, super agressivo, você também pode ter, porque o Zooparque Itatiba reproduz e tem autorização para vender, né? Então tem filhotes casuares no mercado. A ema brasileira, que é a maior ave brasileira, né? Que é uma ratita que não voa, que todo mundo conhece a ema, tem lá no Palácio do Planalto, né? Tem um monte. Às vezes o pessoal confunde com avestruz, né? Pelo Confunde, tamanho, é um né? avestruz brasileiro, eles dizem assim. Então a ema também você pode comprar e ter como pet, mas precisa de espaço, né? Um animal como um emu, como um avestruz, né? Você pode ter desde esse bicho até um pequeno passarinho canoro, como um coleirinha, um tizilzinho, um curiosinho nascendo em cativeiro, legalizado e tal, né? E no meio desse você tem uma variedade enorme. Eu falei do urubu-rei. Do urubu-rei. O pessoal que trabalha com falcoaria pode comprar legalmente, porque tem criadores de aves de rapina, então, que criam falcões, gaviões, corujas. Esses animais também podem ser pet, né? Só que esses animais demandam que sejam treinados para voo, então não é para qualquer um. Você não pode colocar uma coruja no gaiolão, porque é uma crueldade. Porque por mais que a coruja de manhã esteja parada o dia inteiro ali, à noite elas voam muito, né? A gente que mora na mata vê as corujas lá, como voam grandes distâncias e tal. Então, esses animais têm que ser treinados para falcoaria, essas aves de rapina. E aí tem gente que tem uma... Fora as aves de rapina, nós temos uma variedade enorme de papagaios, periquitos, jandaias, curicas, uma infinidade mesmo. São mais de 60 espécies que a gente tem legalmente para ser vendidos no Brasil, entre loras, cacatuas, papagaios, curicas, periquitos. Só que, por exemplo, um periquito, um papagaio, esses animais geralmente ficam muito dóceis, né? Mas, por exemplo, você pode até ter um animal desse em casa. Mas, por exemplo, eu tenho duas jandaias, que é um bicho típico do Nordeste do Brasil, que gritam de uma forma absurda. Então, muitas alto, vezes né? o pessoal compra esses bichinhos no pet shopping, não sabe o que está levando para casa, e mora em apartamento. Certo. Os vizinhos ficam te odiando, cara. Acaba devendo um abaixo-assinado para que você se desfaça daquele animal. Foi o caso das duas jandaias que eu recebi de pessoas que compraram por empolgação em pet shopping, não aguentavam barulho nem os vizinhos e acabaram doando para mim. Né? Porque lá em casa a gente mora numa área muito grande, não incomoda os vizinhos, só incomoda a gente. O povo não dormia mais no prédio. Não, nem de dia, nem de noite. O bicho não para. Né? Então, por exemplo, o cara às vezes acha uma arara linda, porque tem espécies, todas as espécies de araras brasileiras são comerciais hoje, até a grande arara azul, a Nodorhynchus e a Cintinos, você consegue comprar legalmente. Mas um animal desse, além de comer uma cadeira, comer os móveis da casa, porque tem um bico muito forte, destrói tudo que é de madeira. Para você ter num local pequeno, elas têm que ter um viveiro grande, que possam voar, várias estruturas de madeira que elas possam destruir para passar o ócio do cativeiro e ter como enriquecimento ambiental coisas para destruir, porque elas fazem isso em natureza. Na natureza. Elas gritam demais. Então não são animais para ter num apartamento ou numa casa geminada onde você tem vizinho, que ninguém vai aguentar. Então as pessoas às vezes compram na empolgação, acham lindo, mas acabam virando um problema para as pessoas, né? E são animais que vivem muito tempo, né, Sérgio? Quanto tempo vive uma arara? Uma arara pode viver mais de 70 anos. Puxa. E passa de geração para geração. Então, assim... Tem que pegar uma dessa na adolescência. Exatamente. Eu não tenho. Eu teria que deixar para os netos se eu pegasse uma arara hoje. Então, o que eu aconselho para as pessoas? Quer ter um animal silvestre em casa, legalizado? Bacana. Eu tenho alguns. Mas estude antes. Tente fazer pesquisas sobre a respeito desses animais. Quanto vive, se grita muito, se adoece com facilidade. Enfim, saber tudo sobre o bicho que você vai levar para casa para não levar por empolgação, porque animal não é uma coisa descartável, né, Hélio? Sim. Então, tem que saber o que está fazendo, né? Ou seja, você falou da coruja, né? Que você pode comprar uma coruja. A gente tem lá na Serra, né? Bastante tipo de corujas. E em casa, uma vez, você conhece a minha casa, entrou um ratinho silvestre na minha sala. E eu tenho gatos, né? Eu tenho 5 gatos. E eu falei, olha, esse ratinho aqui tá correndo um risco de vida, né? Eu tenho que salvar esse rato. Aí eu olho embaixo do sofá e levanto tudo, e cadeira e tudo, e consegui salvar o rato depois de uma meia hora. Salvei o ratinho, deixei os gatos lá na parte do fundo da sala, né? E consegui salvar o ratinho. Aí saí... Fui lá no gramado de casa em frente para soltá-lo, né? A hora que eu soltei, desce uma murucutu com tudo e pega o rato. Era o dia dele, não tinha jeito. Apesar que seus gatos também são meio bundão, né? São Eles não são de caçar. Não caçam, não caçam. O ratinho estava melhor embaixo do sofá da sua casa. Estava mais protegido. Ser solto, né? Estava mais protegido. E isso acontece na natureza, né, Sérgio? É um bicho comendo o outro, né? Faz parte do... Exatamente, cara. Por isso que muitas vezes, né, as pessoas falam, eu acho que animal em cativeiro é absurdo, porque ele fica muito estressado, porque ele fica longe
do ambiente. É o contrário, Hélio. Esse rato podia estar protegido em casa, né? Talvez, né? Porque o animal em natureza está sempre, ou vai ser comido por alguém, principalmente os animais pequenos, eles são presa. Então eles não têm paz, né? E mesmo que não sejam comidos por alguém, eles têm aquela preocupação de será que todo dia eu vou achar comida para mim, para meus filhotes? É uma Porque procura, né? é uma procura dia atrás dia para sobrevivência. Em cativeiro não, né? Come a comidinha na hora certa, não tem predador, não tem ser predado por ninguém. Porque não é uma procura tranquila, né? Ele tem que enfrentar um monte de perigos aí para achar. É uma vida comida, tensa, né? cara. É uma vida tensa no mato, né? Não é pensar que é as mil maravilhas, não, porque não é, cara. Né? A natureza é um querendo comer o outro. Ô Sérgio, e anfíbios? Tem alguns anfíbios que a gente pode ter como pet também? Então, hoje, nós começou uma flexibilização. Então, assim, por exemplo, um bicho que pode ser criado como pet é a famosa rã touro-americana, que é o Lithobates catesbianus, que é um bicho que foi inicialmente trazido para o Brasil, uma rã norte-americana, para abate, né? Para você comer a carne, usam couro também e tal. E também hoje ela é permitida ser criada como pet. Já tem até a variedade albina, que fica uma rãzona amarela de olho vermelho, linda e tal. E tem também os famosos Pac-Man, que são sapos do gênero Ceratophilus. São aqueles coloridos? Tem de todas as cores. Tem albino, tem verde com marrom, tem laranja com marrom. São várias espécies. O Ceratophilus craueli, que está sendo criado por vários criadores no Brasil, você pode adquirir. Então, são animais que passam o dia inteiro enterrados no substrato do terrário, precisam de um substrato úmido, um misto de esfagno, de musgo esfagno, com pó de coco e tal, um folhiço de mata. Eles ficam enterrados ali, você alimenta com ratinhos abatidos também com uma pinça, come isso, vivem muitos anos, vivem mais de 20 Eles são anos. carnívoros, né? então. Todos são carnívoros, né? Os anfíbios, né? Por exemplo, por enquanto são os anfíbios que a gente pode ter em casa. Tem algumas espécies de pererecas também grandes que estão sendo criadas, né? Que eles chamam de milk frog, né? Essas rãs, essas pererecas também estão sendo criadas por alguns poucos criadores no Brasil. São muito simpáticas, vivem muito tempo, permitem o manuseio. Só que tem uma coisa muito louca, Hélio. Anfíbios fazem troca gasosa e química pela pele. Certo. Então, por exemplo, eu nunca mais esqueço. Uma vez eu estava num zoológico norte-americano gravando. E a gente presenciou, tinha um japonês que era o responsável pelo setor de anfíbios, e o cara fumava um cigarro atrás do outro, sabe? E aí chegou um grupo de mesófilos nasuta, que é uma rã nariguda, que eles chamam de rã de Darwin asiática. Chegou numa caixa de isopor, cada uma num saco de plástico, como vem peixinho de aquário, com um musgo e tal, e o japonês ia abrindo os sacos, pegava, esse é macho, e pegava, essa aqui é fêmea. E enquanto ele pegava, a gente começou a ver que as rãs começaram a se contorcer de barriga para cima e tal. E morreram assim na mão, por causa da nicotina da mão do cara, intoxicou esses anfíbios. Olha então, a gente tem que ter muito cuidado com os anfíbios no manuseio, se você tem alguma coisa química na mão. A qualidade da água é imprescindível, que não tenha metais pesados. E até a vasilha plástica, onde o bichinho vai tomar banho, a banheira, muitas vezes é um plástico reciclado que é tóxico. Puxa, que faz aquelas vasilhas. Então, o ideal é usar sempre aquelas vasilhas ou para pássaro, que é um plástico incolor, não usar esses pratos pretos de plástico para planta, que muitas vezes são feitos de plástico reciclável e pode vir a ser tóxico e aquela água ficar com alguma toxina e matar o teu anfíbio. Então, tudo tem uma técnica, né? Correto. Mas existem essas espécies, esses sapos Pac-Man, que não ficam muito grandes, são mais ou menos desse tamanho, uns bem adultos, assim, que vivem muito tempo, vivem enterrados nesse substrato, são animais pouquíssimo ativos. Essas pererecas já são mais ativas, podem ser manuseadas, desde que sua mão esteja bem lavada, mas não pode ser lavada com nenhum sabão também muito químico, senão você pode matar a sua Pode rã. matar também, né? E tem os quelônios também, né, Sérgio? Que não são anfíbios, são répteis. São répteis, sim. Né? Tem os famosos jabutis que tem na casa da vovó desde que a gente é criança, né? Só que esses são legalizados, porque os jabutis, como fazem parte da fauna nativa, você não pode ter de forma ilegal, né? A mesma coisa que ter um papagaio legal é ter um jabuti legal. A multa é a mesma, apreensão, e multa e o caramba, e processo e o caramba. Mas existem hoje as ofertas desses animais via alguns criadores comerciais, legalizados pelo IBAMA. Você compra jabutis com microchip, você compra o tigre d'água, que é aquela tartaruga bem colorida, aquática e tal, que é semi-aquática. Que essa pode deixar na água. Essa sim, mas ela tem que ter uma estrutura para sair da água, para tomar Também, sol. né? É um bicho semi-aquático, né? E existem alguns criadores hoje que estão criando o tracajá, que é uma espécie amazônica, que é o Podocnemis unifilis, também está sendo vendido. O aperema, que é um bicho também, que é o Rhinoclemis punctularia, também sendo vendido legalmente. Animais lindos, muito coloridos. E o gostoso dos quelônios é que eles vivem muito, né?
São animais geralmente muito longevos, 30, 40, 50 ou mais anos em cativeiro. É bicho que você passa para os netos e tal, né? Então são bichos muito legais para ter, mas também exigem muito cuidado referente à dieta. Se a dieta for inadequada, se não tiver a umidade certa, a carapaça fica toda deformada, que é o famoso piramidismo, que é muito comum em jabutis, né? Muito problema de descalcificação, animais com a carapaça flexível, onde deveria ser duro e ósseo, está flexível, porque o osso não calcificou por falta de alimento incorreto. Então, tem gente que pega uma tartaruga dessa aquática, alimenta só com alface, não dá proteína, não dá cálcio, não deixa o bicho tomar sol. Então, todos os animais têm uma ciência para que você tenha um desenvolvimento perfeito na natureza e uma vida longeva. Então, por isso que eu faço sempre muitos cursos desse de manutenção de répteis em cativeiro, para que as pessoas que pretendem ter um bichinho desse saibam que não é tão fácil. Não é pegar uma tartaruga, colocar numa bacia e dar folha de alface. Não. Né? O jabuti não é dar uma banana ou dar resto de comida de panela. Não pode. Então, todos os animais têm uma necessidade fisiológica diferente. Isso tem que ser respeitado para que eles tenham um desenvolvimento saudável, né? E a pessoa que quer ter um animal assim, ele tem que pensar também na disponibilidade que ele tem para interagir com o animal, né? E tem que saber quais animais que necessitam de maior interação. Por exemplo, se eu tiver uma tartaruga, um jabuti, não tenho tanta interação com esse animal. Mas se eu tiver, por exemplo, vamos dizer assim, não posso mais ter um primata, né? Vamos dizer, um macaco prego, né? Que até pouco tempo podia, agora não pode mais, né? Sim. É um animal que exige maior interação, né? Então, para escolher um animal, eu tenho que pensar também na minha disponibilidade de estar com esse animal, né? De interagir com esse animal, né? Você falou tudo, uma coisa muito importante. Por exemplo, papagaios, araras. Esse bicho vive em bando. Então, se você pega um bicho desse, um só, e leva para dentro da sua casa, e você trabalha o dia inteiro fora e você vai ver ele à noite, o bicho vai começar com problema neurológico, automutilação, que é muito comum, arrancar as próprias penas, às vezes come até as próprias patas e arranca um pedaço, porque o bicho precisa de contato físico. Fica numa solidão eterna ali. Então, quando é uma família daquelas muito barulhentas, que estão em casa o dia inteiro, o papagaio entende que aquele é o bando dele. As pessoas da família, e vive bem. Aqueles papagaios que falam muito, que são muito interativos, porque tem gente em casa e eles se sentem à vontade, porque eles estão sempre vendo movimento. Agora, aqueles bichos que ficam isolados, sem ver ninguém o dia inteiro, são animais tristes, porque você não está respeitando a biologia do animal, que é um animal gregário, de grupo, como os primatas, que também vivem em grupo. Então, ou você tem um animal desse, você tem disponibilidade de tempo, como você falou, para dar atenção, interagir com o animal, coçar a cabecinha dele, como outro papagaio faria, coçar a cabecinha, louro quer piolinho, catar o piolinho do louro, essas coisas. Se você não fizer isso, você vai ter um pet infeliz. Animal não é decoração para casa, para você ter um ponto. Olha que linda a minha arara. Não, ela é muito mais do que isso. É uma vida que precisa ser respeitada. E se você tem que conhecer detalhes a respeito da biologia do animal, se ele é solitário como o jabuti, que só vai encontrar outro jabuti para cruzar e depois vai cada um do seu lado, nem os filhotes eles cuidam, põe o ovo, enterra e vai embora. Os filhotes nascem cada um por si. Não, mamíferos têm contato com seus filhotes, as aves têm contato com seus filhotes, têm aprendizado com a mãe. Então a gente precisa de respeitar isso, né? Correto. E os lagartos, Sérgio? Lagartos são animais incríveis. Já tem algumas espécies de lagartos legalizados. Fora a iguana famosa, né, que é vegetariana, tem os lagartos teiu, 2 espécies de lagarto teiu, o teiu vermelho e o teiu comum, né, que são bichos fantásticos como pet, inteligentes, interagem. Tem hoje os pogonas, que são lagartos barbudos australianos legalizados. Tem também o geco-leopardo, que é um bicho lá do Irã, do Iraque, né, da Ásia, que também tem 1000 mutações que são criadas. Esses animais, apesar de serem animais muito interativos e inteligentes, são animais que podem ficar o dia inteiro num terrário, você pode tocar eles 2 horas por dia, que eles não estão nem aí. Né? Eles têm contato, ficam mansos, ficam dóceis, são animais muito bonitos e tal, mas não tem essa necessidade que uma ave ou um mamífero tem de interação. De interação Posso deixar direta. Ele lá, cuidando bem, oferecendo qualidade de vida tirando para 2, ele. 3 vezes por semana para colocar no ombro, para ele tomar um sol, uma coisa assim, sem problema, não sofrem. E tem esses bichos hoje legalizados como pet. E o que é legal que, tipo, uma lagartixa leopardo desse tamanho, que é o Blepharis macularis, pode durar 30 anos, cara. Não, olha só. Sabe? Longa. Que eu falo assim, eu que adoro o cachorro, eu acho tão injusto o cachorro, um bicho tão fantástico, pouco, né? durar tão pouquinho, né? Você como veterinário sabe, né? É injusto, o cachorro tinha que durar como um jabuti. Sim, uns 70 anos, no mínimo. No mínimo, né? Nascer e crescer com o cachorro, envelhecer com o cachorro. Seria perfeito. É verdade. Gente, cabeçada de girafa. Quem já tomou uma cabeçada de girafa? Eu acredito que quase ninguém, né? O Sérgio já tomou uma cabeçada de girafa. Sérgio, conta essas histórias pra nós aí.
Cara, eu tive chance de gravar, além do mundo inteiro, a gente foi gravar, viajou o mundo inteiro para gravar com animais selvagens. Eu também fiz uma série, uma época, no programa da Eliana, que eram os zoológicos do Brasil. Então eu elenquei os 10 melhores zoológicos do Brasil, que tinham maior coleção de animais, e fomos gravar. E uma vez estávamos no zoológico de Brasília, e eu falei, pô, nunca gravei com girafas. E aí o tratador das girafas lá, já é falecido esse senhor, inclusive ele era um amor. Ele falou assim, tem um casal de girafa aqui, falou o nome do girafa, era Sansão e Dalila, uma coisa assim, o casal de girafa. Eles são muito mansos, pode entrar junto com eles, pode gravar à vontade. E eu não sei se vocês já viram em documentário de girafa, girafas geralmente brigam batendo o pescoço um com o outro. Pau, Sim, pau, pau, baixa o pescoço, pau. E aí eu fiquei entre os dois, o macho bem maior que a fêmea. Ele falou, pode encostar neles. E eu comecei a fazer carinho na pata da fêmea, assim, né? Assim, porque ela é bem alta, assim, quase na escápula dela. Cara, e tava dando texto pro câmera, de repente o macho desceu com a cabeça, velho. Puxa. E me deu uma cabeçada, eu voei, assim, lá, uns 5 metros. Só não voei mais porque tinha um alambrado e eu bati no alambrado. Quebrei 2 costelas, fiquei sem ar, assim, e o tratador ficou sem saber o que estava fazendo, né? Porque eu acho que, não sei se a girafa ficou incomodada porque eu estava ali e ele não me conhecia, ou se porque eu estava tocando a mulher dele. Ah, olha só. Porque ele é um casal muito, né, que tinha uma interação muito grande. Tinha um instinto de defesa. Nossa, e aí foi realmente E por sorte, Hélio, que ele bateu com a lateral da cabeça na lateral do meu corpo. Porque se ele tivesse batido com os cornos, que os machos têm os chips bem ósseos na cabeça, aquilo podia ter machucado de forma muito mais grave. Poderia ter tido pressão seria muito maior ou ali, podia né? até mesmo ter morrido se batesse na minha cabeça. Porque a cabeça de uma girafa é desse tamanho, cara. Sim. E a velocidade que aquele pescoço desce... eu poderia ter morrido, né? Então eu já tive alguns acidentes com animais. Assim, ó, já recebi coice de camelo também, quase quebrei minha perna, né? Então eu já passei por várias situações gravando com animais, né? Porque a gente geralmente... Uma coisa que eu aprendi em zoológico, só vai ter acidente com animal, com aquele animal que é considerado manso. Verdade. Porque você chega perto dele, todo mundo fala que é manso. tô O bravo, tranquilo. tu nunca vai chegar perto, né? Sim. Você já tem aquele medo, não vou chegar perto desse bicho. E os mansos é que causam acidente, né? Então, assim, esse acidente da girafa foi já tive com camelos, já tive com outros animais também que foram bem graves, assim, né? Mas sempre os animais considerados mansos. Os mansos. Sempre. Olha só. Ô, Sérgio, tem mais também aquela picada de surucucu, né? Que isso pode-se dizer que é mais grave ainda, hein? Pois é, eu sempre trabalhei com serpentes peçonhentas e tinha uma época que, por exemplo, você vê, a surucucu é uma espécie que já era há mais de 25 anos, 30 anos atrás, considerada uma espécie ameaçada de extinção, principalmente a Lachesia rombiata, que é uma cobra endêmica de Mata Atlântica. E a gente sabe que o bioma Mata Atlântica está cada vez mais reduzido e as espécies endêmicas desse ambiente acabam sofrendo e também sumindo. Então eu falei, se alguma instituição tem que trabalhar com surucucu, pico de jaca, são os zoológicos. E na época eu trabalhava no zoológico de Sorocaba. Eu tinha um serpentário com quase todas as espécies de peçonhentas brasileiras e não tinha surucucu. E aí eu falei assim, e as surucucus, mesmo no Butantã na época, não viviam muito tempo, eram animais que viviam pouco tempo, né? E não se adaptavam bem ao cativeiro. Então, eu tive chance de conhecer o zoológico na época, o zoológico de Alta Floresta, que já é nortão de Mato Grosso, a Amazônia é legal já, mas ainda é nortão de Mato Grosso, onde tinha a incidência bastante da surucucu na época. E aí, nesse zoológico de Alta Floresta, eu fiz amizade com o pessoal de lá, e o seu Leopoldo, na época, que era o diretor, falou, Sérgio, assim que apareceu uma surucucu aqui, eu mando lá pro Zoo de Sorocaba. E assim foi feito. Apareceu lá, mandou legalmente pra gente, né? Chegou a surucucu, linda. E eu montei um terrário, Hélio, tipo... Reprodução da floresta amazônica, chuva artificial. Tudo que isso ela uns 30 precisava. anos atrás, tudo que ela precisava. E a filha da mãe não comia como as dos outros institutos, não comiam, se recusava a se alimentar, começou a emagrecer, e aí eu falei, eu não posso dar o braço a torcer, esse bicho não pode morrer aqui, porque eu falei que o zoológico tinha que manter esses bichos e não os institutos que tiram soro, porque esse pessoal está preocupado no veneno e não no bem-estar animal, né? Hoje não, hoje o Butantã mudou, tem uma estrutura maravilhosa, reproduz esses animais em cativeiro, mas naquela época era uma coisa mais incipiente, há 30 anos atrás. Então. Bom, aí o que eu resolvi fazer? Vamos pegar essa surucucu uma vez por mês e fazer a alimentação forçada, que consiste em mobilizar o animal numa mesa, com uma pinça, você estimula ela, abre a boca, vai enfiando um rato abatido, lubrificado com óleo mineral para ele descer, e aí você faz a alimentação forçada. E aí sim eu fiz. E a cobra começou a engordar, bonita, não comia sozinha, mas todo mês eu fazia isso.
Aí, sabe, eu não sei, Alice, já aconteceu contigo? Aqueles dias que a gente acorda assim e que a gente fala, pô, não deveria ter acordado. Um dia que vai dar tudo O errado. dia que acordou para ter problema. E aí e fui pro Zou e falei pro Valdirzinho e pro Índio, que eram os tratadores, hoje é dia de alimentar surucucu. Beleza, que eram os dois caras que me ajudavam, porque eu imobilizava ela numa mesa com essa mão, com essa eu usava a pinça e eles imobilizavam o restante do corpo para ela não se Porque debater. ela é grande, né, Sérgio? A das cobras peçonhentas, a surucucu é a maior? É a maior víbora, É a pode maior chegar a víbora. mais de 2,80 metros, 3 metros. Né? A maior víbora das Américas, inclusive, né? Bom, ele não era tão grande, era um macho de mais ou menos 1,70 m por aí. Veio com 1 metro e ficou com 1,70 m, né? Cresceu muito nisso. E eu já estava fazendo essa alimentação há anos, 3, 4 anos. Nesse dia, Hélio, o rato, quando eu fui colocar, ela mordeu, o rato entrou meio dobrado, assim. Eu vi que não estava entrando bem, ela começou a se debater, e aí a surucucus tem uma estrutura óssea diferente das outras serpentes, pode quebrar a cervical muito fácil. Eu falei para os dois meninos, larga ela. Na hora que eles largaram, a pinça ficou na boca da cobra e ela começou a engolir o rato junto com a pinça. Puxa. E eu, naquele desespero, fui puxar a pinça. Quando eu fui puxar a pinça, um dentão dela atravessou meu dedo. Só que, Hélio, sabe quando você vê uma coisa e você fala, cara, isso não tá acontecendo? Não. Aí eu fui direto para baixo de uma torneira. Olha que moleque burro. Isso aconteceu há 30 e poucos anos atrás, quase 40 anos. Comecei a espremer o dedo assim, ia saindo aquelas gotas amarelas de veneno. Depois começou a sair sangue. Eu falei, limpou. Não tem mais veneno no meu corpo. Tô tranquilo. Aí tinha nascido um hipopótamo no zoológico nesse dia. Me chamaram para ver o hipopótamo. Eu tava lá na frente do recinto do hipopótamo, olhando o hipopótamozinho saindo da água e tal. Daqui a pouco eu comecei a sentir um calor, uma umidade. Quando eu vi, tava me mijando e me cagando. Porque a pessoa da surucucu mexe com o sistema nervoso parasimpático. Você perde noção de... E aí, deu uns 10 minutos, eu apaguei. Desmaiei. Por sorte, estava em Sorocaba, no Zoo de Sorocaba. O motorista do Zoo de Sorocaba me levou urgente para dentro do Instituto Butantan, que tem o Hospital Vital Brasil, que é o melhor hospital para tratamento soroterápico do mundo, porque os caras só tratam disso, de gente picada, né? Eles não tinham o soro lá, o soro demorou para chegar, porque a pouca produção de soro que tinha pelo Butantan, como a surucucu via pouco em cativeiro, era pequena. E a pequena produção que tinha era mandada para a Amazônia ou para a região de Mata Atlântica, onde existiam as duas espécies, porque na Amazônia tem a Lachesis muta, na Mata Atlântica tem a Lachesis rombiata, que são duas surucucus muito parecidas e tal. Então a pequena produção de soro ia para abastecer os hospitais dessa região, e o Butantan não ficava com nenhuma produção. E é um soro bem específico. Antilaquético. Antilaquético. Do gênero Lachesis, né? O que a gente mais conhece aqui é o antipotrópico. O anticrotálico, né? Que é da surucucu. Né? E tem também o polivalente, que serve para cascavel e jararaca juntos. E o antilacpídico da coral também, que é muito difícil de conseguir, porque as corais produzem um pouco. Mas enfim... Fui tratado lá, fiquei vários dias internado, tive sequela num dos rins que ficou sem funcionar por muito tempo, né? E fiquei internado por muitos dias, assim, né? Porque foi um acidente grave, né? Mesmo eu espremendo o dedo e achando que não tinha mais veneno, já tinha saído. O negócio foi brabo, né? Então tive esse acidente com o surucucu. Eu acho que foi uma das poucas pessoas que tiveram acidente com laqueses, porque elas são bichos até tranquilas, né? Apesar da lenda que tem em cima de um bicho muito agressivo, não são. Não são. Mas eu tava provocando. E o idiota foi enfiar a mão na boca de uma surucucu para ela não engolir a pinça de metal, com medo que ela sofresse e tal. E foi uma inconsequência, coisa que você não pensa na hora, né? Era um dia que não tinha que ter acordado. E essa surucucu, por fim, ela se adaptou ao Cara, local? eu voltei do hospital umas 3 semanas depois. Olhei pra ela e falei, olha, e o Adalto, que era o diretor do zoológico, falou, você não vai mais colocar a mão nessa porra. Essa porra vai morrer de fome. Eu falei, beleza, respeitei, joguei um rato, ela foi pegar antes de cair no chão. Assim. Olha só. Começou a se alimentar muito bem, assim, sabe? Parece que ela tinha que picar alguém para iniciar o processo de comer sozinha. Depois comeu, viveu por anos lá, ficou... Legal. Ficou até poucos anos lá, veio morrer agora, há poucos anos, porque eu saí do zoológico de Sorocaba e ela continuou lá por muitos anos no Serpentário, né? Ô Sérgio, você é um cara que tem muita experiência em zoológico, você conhece zoológico do mundo inteiro. E existe aquela polêmica, muita gente fala, mas zoológico é ruim, os bichos sofrem. Qual que é a verdadeira realidade de um zoológico? Para as pessoas que vai assistir a gente, para eles terem certeza do que realmente rola ali. Olha, primeiro uma coisa que vale para todos os zoos. Nenhum zoo captura animais na mata, tem autorização para capturar animais selvagens, para levar lá para prender, como as pessoas anti-zoológicos falam. Eles vão lá, capturam os bichos e prendem e exploram com a bilheteria para ficarem ricos em cima da exploração do animal. Isso não existe. Não existe. Todos os animais que chegam nos zoológicos são animais provenientes de apreensões, de Ibama, até mesmo às vezes o corpo de bombeiro traz um animal que achou atropelado na beira da estrada, enfim.
né, ou vem de outros zoológicos, zoológicos que reproduzem lobo-guará, tem vários filhotes, vão mandar para o zoológico que não tem lobo-guará, o zoológico X que recebeu filhote de lobo-guará e manda filhote de onça porque não tem onça. Então há muita permuta entre os zoológicos dos animais que foram nascidos em cativeiro. Mas não existe essa coisa de capturar para prender, isso não existe. A lei não permite isso, tá? E essa permuta até para garantir também ali que não existe uma endogamia ali no uma variabilidade genética, né? Você poder cruzar animais de regiões diferentes, exatamente isso. Agora, existem zoológicos bons, excelentes, e zoológicos ruins. Sim. Mas isso acho que em toda a categoria de tudo, né? Sim, existem escolas sim. boas, escolas ruins, hospitais bons, hospitais ruins. Sim. Enfim. Então, existem zoológicos que precisam se aprimorar muito ainda no Brasil, que estão muito primitivos. São zoológicos pequenos, geralmente ligados à prefeitura, que não dá o dinheiro devido, que não contrata as pessoas especializadas para cuidar, mas existem hoje zoológicos excepcionais, muito bons no Brasil, fazendo programas de reprodução excepcionais, assim. Né? Eu posso dar até alguns exemplos aqui, eu não sei se o tempo permite ainda, mas, por exemplo, há pouco tempo se comemorou a reintrodução de antas no estado do Rio de Janeiro, porque elas tinham sido extintas há mais de 300 anos, não se viam antas no estado do Rio de Janeiro. De onde vieram essas antas que foram reintroduzidas? De zoológicos. Qual o zoológico que mais contribuiu com, se não me engano, 6 ou 7 antas, porque eles têm um programa de reprodução de antas maior, o zoológico de Sorocaba, onde eu trabalhei por muitos anos. Então, essas antas foram reintroduzidas na natureza com sucesso, e ano passado nós comemoramos os 2 primeiros nascimentos dessas antas reintroduzidas que reproduziram na natureza. Se não tivesse o zoológico, não teria as antas no Rio de Janeiro. Como agora estão tendo araras canindé de volta no Rio de Janeiro, o jabutitinga, ou quelonóide denticulata, que também tinha sido extinto no Rio de Janeiro, voltou para o Rio de Janeiro, graças a animais de zoológicos, né? Então, assim, existe um outro caso muito interessante. Existia uma pequena pombinha, nada de especial. Ela é linda, ela tem umas pintinhas roxas na asa e os olhos azuis, que chama rolinha do Planalto, que chama-se Columbina cyanopsis. Essa pomba tinha sido considerada extinta no Brasil. Puxa. A coisa, em 2022, se localizou no Cerrado Mineiro 14 indivíduos. O pessoal ficou louco, cara. Aí o que aconteceu? Só tem 14 indivíduos na mata. Se só tem 14, cara, o que aconteceu? Eu não sei por que cargas d'água, mas porque uma graça divina foi permitido que fosse capturado um casal dessas aves. Foram capturadas em momentos diferentes, um macho, depois uma fêmea, e foram levados para onde? Para o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, que é o melhor zoológico de aves que eu conheço no planeta. Resultado, já temos 2 filhotes nascidos em cativeiro, ou seja, os primeiros nascidos no mundo em cativeiro dessa espécie, que era considerada extinta, e esses animais hoje são assim um alerta para que haja uma possibilidade de se formar uma população em cativeiro para possivelmente depois se recolonizar em áreas onde elas existiam outrora e foram extintas. Porque essas 14 provavelmente não sobreviveriam ali, não teria condição de reprodução. É incerto, tanto que parece que desse grupo hoje só se observam 7. Não se sabe onde estão as outras. Então são muito predadas por gavião. As pombas são os bichos mais bobinhos, assim, apesar de voarem muito bem, são presas muito fáceis. E até o pessoal mata mesmo para comer, né, cara? O pessoal mata muito. O ser humano é uma coisa. Então, ter um grupo de animais desses em cativeiro, em zoológicos, os zoológicos funcionam como um centro, de uma certa forma, ter um acervo genético dessas espécies praticamente extintas, como foi o caso da ararinha azul, Cyanopsis spix. Não voltou para o Brasil, estava extinta, voltou para o Brasil graças aos zoos da Alemanha e zoos da Arábia Saudita, que criavam essa espécie há muito tempo. Que já está sendo reintroduzida no ambiente, né, delas mesmo. O próprio mutum de Alagoas, que é uma espécie de... É uma avezona grande, para quem não conhece, o mutum parece uma galinhona grande. O mutum de Alagoas, que é o mitu, ele tinha sido extinto em natureza. Só ocorre na região de Alagoas, no Nordeste, endêmico de uma área de Mata Atlântica muito pequena. Foi criado por 2 criadores brasileiros, o Dr. Arpia, que é um gênio de criador de cracídeos, dono da Crax, que é uma empresa que só cria esses animais, e foi reintroduzido com sucesso de novo, depois de mais de 50 anos de extinto em natureza. Voltou para a natureza graças a zoológicos, a criadores. Então, o cativeiro é uma ferramenta importante para salvar muitas espécies que estão em declínio populacional. É um exemplo que eu sempre falo. Cara, se de repente você tem um macho de uma espécie em cativeiro e só tem aquela fêmea única que sobrou na natureza, o que você acha mais correto? Levar esse macho para a natureza para continuar a reprodução, ou pegar essa fêmea, a única que sobrou no mato, e levar para o cativeiro? Cara, se o mato só sobrou uma, é porque não é um ambiente seguro para ela. Vamos para o cativeiro, juntar esse casal, vamos reproduzir, para um dia, se houver possibilidade de reintrodução, você ter uma população saudável e viável para recolonizar aquela área onde outrora ela existia. Então o cativeiro é uma ferramenta, salvou muitos animais. Hélio, na época que eu comecei a trabalhar zoológico, na década de 80,
90. O mico-leão dourado, é o leão Tapecos rosalia, que é endêmico do Brasil, mora no Rio de Janeiro, o bicho ocorre ali no estado do Rio de Janeiro. Sim. Ele estava praticamente extinto. Sabe como é que ele foi reintroduzido? Veio do zoológico de Houston, no Texas. Puxa. Que tinha uma colônia enorme. E nem é nativo de lá, nativo não é, aqui do eles reproduziam Rio de lá há Janeiro. anos, tinham animais geneticamente viáveis, esses animais voltaram para a natureza, e hoje nós temos mais de praticamente quase 1 milhão de leões Olha só. no Rio de Janeiro. Teve uma queda agora por causa da febre amarela, morreram alguns, mas a população está estável no estado do Rio de Janeiro, graças a zoológicos. Então, como é que tem gente falando mal de zoológico? O zoológico tem vários pilares. Educação ambiental, que é importante. Todos os outros têm equipe de educação ambiental para receber crianças, colégios, de ensinar como é interessante respeitar a fauna, respeitar o meio ambiente. Né? O outro pilar é reprodução de espécies ameaçadas de extinção. Um outro pilar é lazer também, para as pessoas que vão passear. Né? E muitas vezes o pessoal fala que é absurdo, o zoológico cobra para... Cara, tem que cobrar porque animal come, é caro. Pagar veterinários, biólogos, técnicos especializados é caro. E muitas vezes para um zoológico ter um programa de reprodução de uma espécie ameaçada, você tem que ter um elefante, tem que ter uma girafa, animais que as pessoas querem ver e pagar por isso, para custear esses programas do miquinho ameaçado de extinção, que ninguém dá a mínima, sabe? Então, os zoológicos tem que existir, tem que funcionar, tem que cobrar entrada. Ninguém está explorando ninguém, nenhum bicho. Né? Muitas vezes aquele dinheiro arrecadado é para manter a alimentação dos animais, para manter os programas de reprodução especializados e manter os funcionários. Animal tem que ter biólogo, veterinário, tratadores. Né? Perfeito. Como são o caso dos pandas, né? Os pandas arrecadam milhões, né? Todo mundo gosta do panda, né? Às vezes tem um bichinho lá que precisa da mesma atenção e não tem, né? O pessoal só quer trabalhar com as espécies bandeiras, né? E esquecem que para você salvar, de repente, um passarinho desse tamaninho, né? Por exemplo, existe um pássaro lindo chamado Antilophia bockermani, que é o soldadinho do Araripe. Ele só existe na Serra do Araripe, no Nordeste, só. Ele é um bicho lindo, branco, com asa preta, topete vermelho. Foi em homenagem ao doutor o doutor Werner Bockermann, que era ornitólogo do Zoológico de São Paulo. Ele que descobriu essa espécie. E o bicho já tem populações minúsculas em natureza, minúscula. E não existem indivíduos em cativeiro. Então, o importante o que é? É preservar aquela área onde ele vive. Sim. Agora, se aquela área sofre ação de especulação imobiliária, ação de plantação e tal, o bicho tem que ser capturado e levado para o cativeiro, senão ele vai sumir. Vai sumir, né? Ô, Sérgio, você falou daí da febre amarela, né? Que foi um episódio aí que aconteceu recentemente. Foi 2017, né? 2016, 2017. E a gente teve uma perda muito grande dos bugios, né? Aqui na Serra, né? Morreu tudo, né? A gente não vê mais bugio ali, né? Agora parece que está sendo reintroduzido novamente e esses bugios veio de um zoológico, de um criador, de um local onde eles... Vieram de zoológicos, assim. Inclusive, zoológico de Bauru cedeu alguns animais e vieram de alguns também centros de triagem do próprio IBAMA que tinham alguns animais lá, né? Porque o bugio foi praticamente dizimado, sobrou pouquíssimos. A gente tem lá na Serra relatos de pessoas que escutam muito ao longe alguns bandos ainda, mas são grupos familiares bem pequenos, 3, 4. Às vezes confunde com o sauá também, né? O sauá, mas a voz é bem diferente, né? A voz é diferente, sauá né? eu tenho escutado todo dia lá de casa, assim. Parece que não foi afetado. Engraçado, né? Existiam 4 espécies de macacos lá na Serra. O sauá, que é o Calicebus nigrifrons, que poucas pessoas conhecem. O sagui introduzido, o sagui híbrido de penicilata com jactos, que é o sagui. De fora aí, né? O bugio vermelho e o macaco prego. Todos continuam em populações boas, menos o bugio. Bugio engraçado, porque o bugio já tinha um metabolismo mais lento que os outros. É um bicho exclusivamente folívoro, basicamente só come folhas, diferentes dos outros macacos, né? São generalistas. E eles ficam mais na copa também, né? E são macacos que foram dizimados e os outros não sofreram muito, as populações não tiveram alteração. Tanto que tem macaco prega rodo na sua casa, sim, né? Lá em casa também vai muito. É cheio o sauá você tem visto com frequência, sim. E os saguis a gente vê todo dia. Sim. Então o bugio acabou. Então o que aconteceu? O bugio realmente reintroduziram, parece que 17 indivíduos vindos de zoológico. Primeiro formaram as famílias, sim. Né? E se preocuparam em formar famílias não consanguíneas. Depois que formaram um bando e a hierarquia foi formada, foram soltos na serra. E estão sendo acompanhados por radiotelemetria e tal, né? Que é uma chance da gente ter esses bichos de volta, né? E é fundamental que os zoológicos estão trabalhando por trás disso tudo, né?
Sérgio, fantástico falar com você. Quero agradecer muito. 1 hora, assim, é muito pouco para a gente contar todas as passou histórias. muito rápido, a gente tinha muita coisa para falar Tem ainda. muita coisa ainda. A gente vai ter outras oportunidades, né, para a gente Com falar certeza. mais aí da bicharada. Espero poder vir aqui miar e latir mais para a gente poder Rugir, continuar né? nosso papo aí, todos os tipos. Perfeito. Obrigado, viu, Sérgio? Foi um prazer. Vamos aí continuar nossas conversas numa próxima oportunidade para trazer aí para o pessoal aí as dúvidas, né? O pessoal tem muita dúvida sobre bicho silvestre, né? Então, gente, manda aí perguntas pra gente. A gente vai anotar todas as perguntas. Na próxima oportunidade, a gente vai responder. Segue a gente, que nós vamos também trazer respostas para vocês dessa conversa que tivemos hoje. Manda lá, manda pergunta que a gente vai postando as respostas. A gente vai colocar lá as caixinhas de pergunta. Tá bom? Segue a gente, pode miar, pode latir. Hoje pode rugir, pode tudo. Segue a gente no Instagram, a gente tem também no YouTube, o Sérgio também tem as redes dele. Fala das suas redes, Sérgio, pro pessoal seguir você. Ih, cara, eu não sei, o Felipe é que sabe, mas depois a gente né? põe aí. Depois a gente põe, né? Mas é o Instagram, né, Sérgio? TikTok, tem Instagram, TikTok, tem o Facebook, né? Tá lá, o Sérgio YouTube Biólogo, também, né? exato, Sérgio Rangel Biólogo. Perfeito. Valeu, Sérgio. Grande abraço. Estamos aí.